dia. A política para pessoas com deficiências no Brasil ainda precisa avançar muito. Por isso, as discussões são sempre muito necessárias. A participação da sociedade nesse processo é fundamental. E é sobre isso que nós vamos conversar na manhã de hoje. Porque quem veio tomar café comigo aqui nessa manhã foi o deputado federal Márcio Gerri, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Federal. Bom dia. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Elda. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Pois é, essa discussão, o senhor está numa comissão que eu diria que ela é de fundamental importância para a sociedade na medida em que ela busca assegurar esses direitos das pessoas com deficiência. Mas até que ponto a gente tem avançado nesse processo, deputado? Eu acho que é um avanço importante, em primeiro lugar, um avanço na legislação. Nós temos a Lei Brasileira da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é um marco institucional muito importante, um marco legal muito importante, a partir do qual tem se buscado assegurar todos os dias a garantia desses direitos para as pessoas com deficiência. Para você ter uma ideia, Elda, no Brasil nós temos, segundo o censo de 2010 ainda, mais de 46 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. Muita gente. É muita gente. Nós temos em toda a estimativa da ONU global de que nós tenhamos mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência. Então, assim, são números muito grandes, né, de contingentes populacionais que requerem uma atenção diferenciada, né, das políticas públicas. E essa é a razão de ser da atuação, inclusive, da nossa Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Fazer valer para a vida das pessoas com deficiência o que preconiza a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. E eu diria que esse processo fica muito complicado porque essas deficiências elas não podem ser entendidas como uma coisa só. São deficiências diferentes, particulares e bem pessoais, vamos dizer. E cada uma merece um tipo de tratamento diferenciado. E aí, como fica essa política para um público tão diferenciado como esse? Nós temos que primeiro reconhecer essa pluralidade, essa diversidade, essa existência de deficiências no plural, e cada uma com a sua própria especificidade, como bem assinalaste. Então é preciso primeiro compreender isso, depois buscar fazer com que haja uma certa interatividade, transversalidade nessas políticas gerais para as pessoas com deficiência. Então, todas as pessoas com quaisquer que sejam a deficiência, qualquer que seja a deficiência, haverá sempre necessidade, por exemplo, de um sistema de saúde. Haverá sempre necessidade de uma inclusão no sistema educacional. Haverá sempre necessidade de inclusão no mercado de trabalho. Então, há demandas gerais para todas as formas de deficiência. Agora, claro que cada uma carrega consigo uma especificidade. Agora, é fundamental ter assim, uma abordagem metodológica a partir do geral, ou seja, é fundamental assegurar direitos gerais, né, para todas as pessoas com deficiência, de modo a que elas tenham uma vida em que se contemplem os direitos elementares, básicos de qualquer pessoa, de qualquer cidadão ou cidadã. O senhor falou em dois pontos fundamentais de apoio para essas pessoas, o sistema educacional e o sistema de saúde. O sistema de saúde público, até que ponto ele está preparado para atender? Quer dizer, ele já está, de alguma forma, atendendo às necessidades e garantindo os direitos dessa população? Ou a gente ainda precisa avançar muito nisso para chegar no nível, pelo menos, razoável? Imaginemos que, para qualquer pessoa, nós temos déficits graves na saúde pública. Eu sou, com muita honra, presidente da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde. E nós nos deparamos todos os dias com essa necessidade cada vez maior de assegurar uma saúde universalizada, de qualidade para todos. Então, se a gente tem um déficit geral, imagina esse déficit para a população com deficiência. Ele é muito mais agudo, ele é mais grave. Nós tivemos agora, recentemente, no âmbito da comissão, a apresentação de um estudo feito por organismos brasileiros e também internacionais, que mostram a dificuldade de acesso das pessoas com deficiência ao SUS, que é hoje uma bandeira, que é hoje um espaço de atuação que nós temos buscado fazer para que o SUS tenha um atendimento realmente diferenciado para as pessoas com deficiência. Do mesmo modo, nós temos um grande debate sobre a educação, por exemplo, o debate sobre a educação inclusiva. O lugar de todo mundo, inclusive das pessoas com deficiência, é na escola. Não é numa escola apartada, segregada, fora do convívio normal, com, por exemplo, de crianças e adolescentes, com outras crianças e adolescentes que são diferentes das crianças
com deficiência, mas que são ao mesmo tempo dialeticamente iguais, porque são todos crianças merecedoras dos mesmos direitos. Mas até que ponto a gente chegou, a gente avançou nisso? A gente está perto, não diria ideal, a gente não vai chegar no ideal nunca, senão a gente não alcança, não avança mais, né? Mas a gente, pelo menos de alguma forma, a gente avançou nisso, de transformar, de mostrar que todas as crianças são iguais, independente das deficiências ou não que elas possam ter. Elas já estão convivendo nesse ambiente escolar de uma forma mais humanizada? Olha, nós temos uma comprovação prática, concreta. Onde a gente tem educação inclusiva, a gente experimenta, olha, percebe, constata os efeitos positivos disso. Com muita alegria eu tenho participado de audiências públicas na Câmara dos Deputados, na nossa comissão, em que a gente ouve relatos de pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, que tiveram um acompanhamento desde cedo e têm uma vida marcada de muito sucesso, de muito êxito, de vivência de um estado de felicidade. Do mesmo modo, com os vários níveis do espectro autista, pessoas também com outros tipos de deficiência que têm relatado casos importantes. Então é fundamental se assegurar sempre a inclusão. A inclusão é a palavra-chave, é assegurar políticas públicas que incluam as pessoas com deficiência, porque elas, na medida em que têm as oportunidades, se desenvolvem, buscam espaço no mercado de trabalho, buscam espaço de constituição de outras conquistas, enfim. É muito importante a gente vislumbrar, enxergar, olhar, notar o quão é importante uma política pública transversal que envolva saúde, educação, geração de emprego, mobilidade, acessibilidade para as pessoas com deficiência. Eu diria que aqui no Maranhão a gente já avançou bastante nessa questão, principalmente da educação inclusiva, na medida em que a gente já oferece no sistema público essa variação, vamos dizer, de atendimento que torna todo mundo, as crianças principalmente, iguais no ambiente escolar. Mas dá para avançar ainda muito mais, não é? Claro que dá para avançar. E esse seminário realizado em São Luís, ele tem exatamente esse objetivo. A nossa comissão vai percorrer o Brasil. Nós começamos a percorrer o Brasil pelo Nordeste e no Nordeste pelo Maranhão, realizando seminários de mobilização dos entes federados, dos municípios, dos estados e da União, para que nós possamos constituir o que eu estou chamando de federalismo das pessoas com deficiência. Ou seja, nós temos um SUS que é federalizado, verticalizado, existe uma articulação nacional, estadual e municipal. Nós temos a assistência social igualmente, nós temos várias políticas públicas que têm uma cadeia de organização dos entes federados. Nós precisamos aperfeiçoar isso aí também com a política pública para as pessoas com deficiência. É claro que como há uma transversalidade dessas políticas públicas, nós temos que ajustar isso aí ao que já ocorre no SUS, ao que já ocorre no sistema educacional e em outras políticas públicas. Mas é fundamental a gente assegurar uma mobilização para municípios, para terem um cuidado maior, para os próprios estados e para a União. Esse é o esforço fundamental, central da comissão nesse momento, de fazer com que a gente tenha uma cultura e uma vivência e uma política pública federalizada no Brasil para as pessoas com deficiência. Só para lembrar, aconteceu aqui no final de semana passado uma reunião, um seminário para discutir exatamente isso, a garantia de direito das pessoas com deficiência pública, com a participação do deputado Márcio Gerri, que foi realizada aqui na Assembleia Legislativa. Por isso ele está falando, é quase um pacto federativo em favor das pessoas com deficiência. Exatamente. A gente tem, por exemplo, eu fiz um levantamento no âmbito da Câmara, nós temos no Brasil inteiro somente 5 Assembleias Legislativas que tem comissão específica para pessoas com deficiência. Nós temos nos 27 estados brasileiros, nos 26 no Distrito Federal, apenas 5 também que tem secretarias de Estado voltadas às pessoas com deficiência. Nas capitais, nós temos apenas 6. Por que é importante ter um espaço específico? Porque sem isso, as políticas para as pessoas com deficiência ficam difusas, ficam fragmentadas, fica um pedacinho em cada lugar e você perde a capacidade, ao não ter essa sinergia, de ter melhores resultados. Então, na hora que cada prefeitura, cada estado tiver uma secretaria para assegurar os direitos das pessoas com deficiência, esses direitos virão mais rapidamente, serão melhor assegurados, porque você vai ter ali um espaço institucional de efetivação dessa tão importante política pública.
Ok, nós vamos fazer só um intervalozinho aqui na nossa conversa para você entender direitinho o que a gente está discutindo. A gente vai aproveitar para tomar um cafezinho, tomar uma água, a gente fala de mais medo, né? Mas nós vamos já voltar, é um minutinho só e a gente está de volta. Já estamos de volta discutindo aqui sobre a garantia de direitos das pessoas com deficiência, sobre um seminário que foi realizado aqui em São Luís, com a participação do deputado Márcio Gerri, que está aqui comigo, e a gente estava falando sobre essa, vamos dizer, levada para os estados. Mas, para que isso aconteça, a participação da sociedade nessa discussão, eu imagino que seja fundamental, além da classe política e da classe dos dirigentes. Como é que essa sociedade está participando de processos assim, deputado? Olha, se nós temos hoje uma lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência, se nós temos hoje um avanço institucional, se nós temos hoje melhores políticas públicas para as pessoas com deficiência, nós devemos, sobretudo, à articulação dos movimentos sociais, dos movimentos que congregam, que agrupam as pessoas com deficiência e aqueles que são solidários a esta causa. Então é fundamental essa sua pergunta, essa sua lembrança, para valorizar aquilo que é absolutamente essencial nessa política pública, a participação da sociedade. E destaco aqui, Elda, a importância de uma liderança nesse processo que tem sido feito pelas mulheres. Os movimentos das pessoas com deficiência, majoritariamente, na sua imensa maioria, é hoje liderado por mulheres, um espaço fundamental desse protagonismo. Então, se a sociedade civil, se as entidades que congregam pessoas com deficiência e aqueles que lhes são solidários na luta cotidiana, na busca de políticas públicas, nós não teríamos avançado ao patamar que temos hoje. Inclusive, no seminário que fizemos na semana passada, que você já mencionou, nós tivemos na organização, junto com a Câmara dos Deputados, várias entidades da sociedade civil maranhense. Nesta semana agora teremos na Câmara uma celebração do Dia do Orgulho Autista e teremos, por exemplo, duas entidades aqui do Maranhão que estarão conosco na Câmara dos Deputados participando deste importante evento de celebração do Dia do Orgulho Autista. A gente pode dizer que as mães são fundamentais nesse processo. Eu falo mulher de uma forma geral, mas digo assim, as mães de alguma forma, elas são pilar da conquista desses direitos, não é? Exatamente, essa é a precisão. Eu falei mulheres, mas exatamente a mulheres / mães, sobretudo. Então, elas lideram esse movimento, é muito importante se destacar isso, até por uma outra razão, não é uma razão só de destacar, de elogiar e de achar que isso está normalizado. É de destacar, de valorizar e de mostrar que é preciso que todos se envolvam com esta causa. A causa das pessoas com deficiência não deve ser compreendida como uma causa apenas das pessoas com deficiência e de seus familiares. Isso. É preciso a gente ter uma visão fraternal, solidária, uma visão que se inspira, que se fundamenta exatamente na busca de garantia de direitos para todas as pessoas indistintamente. Esse aqui é o objetivo também desse nosso esforço lá na Câmara dos Deputados e na articulação com a sociedade civil brasileira e maranhense. Muito obrigado. Quando alguém escuta uma conversa como essa nossa, falando da garantia desses direitos, da busca da garantia desses direitos, alguém pode pensar, mas esse é um privilégio, vamos dizer, de quem está na capital, de quem está em municípios mais desenvolvidos. E a gente tem o Maranhão, um estado imenso territorialmente, tem 217 municípios. É possível, deputado, levar essas conquistas, essas garantias para os municípios que estão mais afastados, por exemplo, da capital, que estão mais distantes dessa sede onde as coisas acontecem? Eu acho que mais do que é possível a gente colocar que é necessário. Sim. É absolutamente necessário que a gente universalize as políticas para as pessoas com deficiência. Isso é um imperativo civilizacional. A gente não pode jamais achar normalizado uma segregação regional, uma segregação social. E essa é uma percepção importante porque, veja, vamos pegar aqui um caso hipotético de uma criança com diagnóstico de autismo. Ela terá um nível de desenvolvimento, evidentemente, com acompanhamento adequado e terá um outro nível bem muito abaixo se não tiver esse acompanhamento. Vamos pensar um outro caso também específico, uma criança com síndrome de Down. Ela terá, ao longo da sua vida, um tipo de evolução com atendimento, com assistência, com acompanhamento, e terá um outro tipo, né, se não tiver esses meios. Então é fundamental que isso não seja organizado socialmente, que isso não seja organizado
pela condição que a família tenha ou não. Isso precisa ser organizado como política pública, portanto é uma tarefa absolutamente insubstituível do Estado brasileiro. Por isso eu repito com ênfase, porque é muito importante. Precisamos alcançar um federalismo das políticas de defesa do direito das pessoas com deficiência, para que as ações da União, dos estados e dos municípios sejam mais do que complementares, sejam convergentes. E dessa maneira nós vamos chegar a atender do menor município maranhense até a nossa capital, São Luís. Pois é, o senhor falou que vão percorrer os estados, né? Aumentando essa participação. A partir daí, com os resultados, esse atendimento, ele pode ser, por exemplo, diferenciado entre regiões, entre estados, porque imagino que cada estado, cada região tem suas particularidades, tem suas necessidades diferentes. Isso vai ser assim, diferenciado com o resultado de tudo isso que vocês escolherem nessas audiências, nessas reuniões que vocês estão fazendo pelo país? Nós temos buscado, no âmbito da comissão, de dar rapidez, celeridade à aprovação de leis que aperfeiçoam a Lei Brasileira de Inclusão. Quando cheguei na comissão, nós tínhamos 256 projetos de lei tramitando somente na comissão sobre o tema, para você ver o interesse que isso desperta. Nós temos aprovado várias matérias exatamente no intuito, no objetivo de aperfeiçoar a Lei Brasileira de Inclusão das pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, a gente ter uma espécie de um monitor de direitos, ou seja, nós não podemos descansar enquanto esses direitos não chegarem a todas as pessoas com deficiência no país. E elas não vão chegar individualmente, por cada pessoa especificamente, vão chegar por políticas públicas abrangentes, envolventes, que cheguem no âmbito do município, que esteja bem instalada no âmbito dos estados e que por essa razão também encontre um amparo do ponto de vista institucional, administrativo, gerencial, nas políticas dirigidas pelo governo federal. Pois é, por falar nesse bom momento de acolhimento dessas propostas, eu diria que a gente está num bom momento para que essas políticas sejam desenvolvidas, para que esses resultados sejam alcançados. Nós estamos saindo de uma quadra histórica de 4 anos de negacionismo absurdo. O negacionismo do Bolsonaro não era só com as vacinas, é com os direitos do povo. É o negacionismo dos direitos do povo. Então, na questão da deficiência também houve um retrocesso brutal nesse período. Você veja, o debate sobre a educação inclusiva. Foi no governo do Bolsonaro que se tentou institucionalizar no Brasil uma escola segregacionista, que o presidente Lula, no seu primeiro ato, revogou para poder fazer de novo o debate e a garantia de uma educação inclusiva em nosso país. Então, as pessoas que lidam com o movimento da deficiência sabem que foi um momento tormentoso esses 4 anos de negação dos direitos das pessoas com deficiência. Porque esses direitos, Zelda, eles estão também ligados intrinsecamente aos direitos gerais do povo. Então, se você tem uma sociedade mais empobrecida, essa repercussão vai ser ainda muito mais grave nas pessoas com deficiência. Então, há toda uma relação de causa e efeito entre as políticas gerais e aquelas que devem atender as pessoas com deficiência. E o momento que estamos vivendo agora é um momento de muita esperança, de muita animação, porque há uma volta das políticas públicas e nelas a inclusão das pessoas com deficiência, em todos os programas do governo federal, na educação, na saúde, no Minha Casa, Minha Vida, no programa agora de aquisição de alimentos que nós estamos aprovando na Câmara dos Deputados, deveremos concluir a aprovação no próximo dia 4, enfim. Nas políticas públicas do governo federal, o tema da inclusão das pessoas com deficiência voltou a ser uma prioridade do presidente Lula, derivando, portanto, para uma prioridade de todo o seu governo. Até quando vocês fazem essa visita pelos estados, procurando difundir ainda mais a participação popular e o fortalecimento dessas garantias? E a partir de quando a gente pode ter a certeza de que elas vão ser transformadas em políticas públicas e que vão trazer os resultados que a gente está esperando? Nós teremos ainda agora, até o dia 15 de julho, mais ou menos, mais uma dessas reuniões regionais que será na região sudeste, ou no Rio, ou na cidade do Rio de Janeiro. Uma por região? Uma por região. Ou na cidade do Rio, ou na cidade de São Paulo. Sim. E ao longo do mês de agosto faremos as outras 3 regiões e ao final disso nós reuniremos em Brasília uma grande audiência pública nacional em que nós teremos as secretarias estaduais de defesa das pessoas com deficiência, as secretarias das capitais, as assembleias legislativas, o Senado, a Câmara, enfim, os governos estaduais, para a gente fazer um evento realmente de muita profundidade, um evento de muita capacidade de mobilização
para a gente ver, medir, mensurar qual o nível de organização que nós temos hoje, o que nós temos de capacidade instalada no espaço administrativo para essas políticas e que calendário de atuação nós precisamos organizar para o final deste ano e para o próximo ano, inclusive, o que é muito importante, incidindo positivamente na elaboração do Orçamento Geral da União para o próximo ano. É isso que eu queria saber. A partir do próximo ano, então, a gente já pode ter a certeza de que todo esse debate, toda essa discussão que foi realizada ao longo do ano vai estar contemplada dentro do orçamento e essas políticas efetivamente saem do papel. Não estou dizendo que ainda não tem coisas que já são praticáveis, mas efetivamente tudo o que foi discutido, ele se transforma em ações em prol dessa causa. É isso que nós pretendemos. Eu terei agora, na próxima semana, uma reunião com a Associação Nacional dos Defensores Públicos. E uma das razões dessa reunião é nós examinarmos um conjunto de proposições que eles fizeram, é o top 15, são 15 propostas com muito sentido de praticidade, de implementação concreta, para nós dialogarmos com os ministérios, com os governos do Estado, com as prefeituras, com aqueles a quem compete executar estas políticas. Eu creio, muito sinceramente, que nós teremos conquistas importantes, avanços importantes. Quando você deixa uma política pública ali no canto da sala, né, que não tem um carimbo de premência, de urgência, ela demora a se realizar. O que nós estamos fazendo em todo o Brasil, colocando um carimbo de muito urgente na política para as pessoas com deficiência, na política pública para as pessoas com deficiência. E ao colocar esse carimbo de muito urgente, eu tenho certeza que mais pessoas vão se envolver, mais instituições vão se engajar e melhores resultados nós haveremos de implementar no Brasil inteiro. Olha, deputado, parabéns por esse trabalho todo. Nós ficaremos aqui a manhã inteira conversando sobre esse assunto com toda certeza. Mas muito obrigado por compartilhar todas essas informações com a gente e parabéns pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo. Eu agradeço e deixo um apelo aqui aos que nos assistem que leve esse debate nos seus espaços de convivência familiar, de trabalho, de atuação. É fundamental o envolvimento de todos nós com a causa, com os direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado ao senhor, bom dia. Muito obrigada a você que está aí do outro lado nos assistindo, mas que sabe também que agora é hora de notícias do Parlamento, as informações lá do plenário com Ronald II. Bom dia, Ronald. Olá, minha amiga Eula Borges. Muito bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. Nós estamos também com o Diário da Manhã no ar pela 96.9 FM e na expectativa para daqui a pouquinho, viu? Sessão plenária no Parlamento Maranhense, será a sessão plenária a primeira da semana, que normalmente há uma expectativa muito voltada para o pequeno expediente e para os demais expedientes em que os parlamentares fazem uso da tribuna. É que normalmente os deputados viajam durante o fim de semana para as suas bases, para as demais regiões do Maranhão e voltam com uma carga de informação, de demandas, e geralmente essa primeira sessão plenária era bastante concorrida a respeito de pronunciamentos, de temas destacados na tribuna da Assembleia Legislativa. Repito, 9h30 da manhã começam os trabalhos no plenário do deputado Najib Aikel. A transmissão será ao vivo pela TV Assembleia, você telespectador já sabe. Aqui pela Rádio Assembleia a gente fica com o Diário da Manhã no ar, acompanhando essa movimentação da sessão plenária, trazendo os principais destaques, comentando e analisando aí toda essa movimentação no plenário do deputado Najib Aikel. Além da expectativa para os trabalhos no plenário, também há programação para o âmbito das comissões. Eu tenho informações, inclusive, da possibilidade de reunião de algumas comissões. Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo deputado Júlio Mendonça, Comissão de Educação, presidida pelo deputado Ricardo Arruda, também Comissão de Saúde, essa presidida pelo deputado Florencio Neto, além, é claro, da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia, presidida pelo deputado Carlos Lula, que já se reuniu. É claro que as demais comissões também têm uma previsão regimental para reuniões ordinárias. A gente vai ficar aguardando essa movimentação para poder acompanhar tudo que vai sendo discutido aqui no Palácio Manuel Beckmann e levar as informações aos telespectadores da TV Assembleia e também aos ouvintes da rádio, viu, Elda? Volto com você aí, que esse café, tenho certeza, está muito gostoso. Eu tenho que tocar aqui o Diário da Manhã e a gente vai aí nessa expectativa para muito trabalho aqui no Parlamento Maranhense. Volto com você, Elda. Obrigado, Ronald. Obrigado a você, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9h da manhã, com muita informação, desse jeito assim, coisa boa para começar o dia, e sempre com um café quentinho aqui para animar a manhã inteira. Tchau e até a próxima.